Você sabe qual a diferença entre insulina bolus e insulina basal? Sabe por quanto tempo uma insulina aberta pode ficar fora da geladeira? E o pico de insulina, sabe o que é? Se você respondeu não para pelo menos uma dessas perguntas e usa insulina na sua rotina, você precisa assistir esse vídeo até o final. Oi gotinhas, eu sou a Bia Bética e eu ensino sobre diabetes para vocês. Hoje eu separei um resumão completíssimo sobre insulinas, para você nunca mais ter dúvidas ou se confundir com elas. É para aprender de uma vez por todas mesmo, todas as diferenças entre elas. Então esse vídeo é para você que convive com diabetes, quer aprender mais, para poder ter mais autonomia no seu tratamento, ou para você que é profissional da área da saúde, né, e precisa aí entender, conhecer mais sobre insulinas, mais detalhes, para poder prescrever corretamente, né, para o seu paciente as insulinas. Lembrando, né, que todo o conteúdo que eu vou passar aqui, né, nesse vídeo foi retirado de um artigo sobre insulinoterapia da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição para você, profissional da área da saúde, poder checar, né, se sentir necessidade de alguma informação com mais detalhes, tá? Eu só fiz um resumo aqui. Na agenda de hoje, a gente vai começar contextualizando sobre o diabetes, tá? E a importância da insulina, né, para o nosso organismo. Depois eu vou falar sobre as diferenças entre insulina humana, né, e análogos de insulina. E por fim, a gente vai poder classificar entre basal, prandial e pré-misturadas, falando também sobre o seu início de ação, sobre o pico de ação, duração, armazenamento, para não ficar nenhuma dúvida sobre o assunto. Gostou dessa agenda? Então fica aí no vídeo. Bom, o diabetes mellitus é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, né? E o Brasil, obviamente, não é uma exceção. O tratamento do diabetes, muitas vezes, né, acontece com o uso de insulina injetável, que é um hormônio, tá, essencial para o funcionamento do corpo, tá? Ele regula a quantidade de glicose no sangue. Com o avanço aí da tecnologia, da medicina, né, vários tipos de insulina foram surgindo ao longo dos anos, tá? Foram sendo desenvolvidos, cada uma com características específicas, como tempo de ação, pico de ação, armazenamento, validade, depois de abertas e etc. Falando um pouquinho mais sobre a insulina, é um hormônio que é normalmente produzido pelo pâncreas, que é o órgão que fica por aqui, né? E ela é vital para a regulação da glicose no corpo. Em pessoas com diabetes, a produção de insulina ela pode ser insuficiente, né, no caso do diabetes tipo 1, LADA, MOD, etc., ou o corpo pode não conseguir utilizá-la de forma adequada, né, e ser resistente a ela, como no caso do diabetes tipo 2 e gestacional. Em ambos os casos, tá, levam a níveis elevados de glicose no sangue. E para controlar essa condição, né, pode ser preciso usar insulina exógena, ou seja, que vem de fora. Então temos a insulina injetável ou inalável. O esquema de dosagens e horários aí de aplicação de insulina, eles podem mudar, né, de cada pessoa. Vão mudar de cada pessoa dependendo da idade, tipo de diabetes, tempo de diagnóstico, entre outros motivos também. O objetivo é garantir que o corpo tenha insulina suficiente, né, para poder manter a glicemia na normalidade, uma normoglicemia. A falta de insulina no organismo, ela causa hiperglicemia, né, que é a glicemia alta, e se não for regularizada, consequentemente causa uma cetoacidose, que é um quadro crítico que pode levar a óbito. Já a insulina em excesso causa hipoglicemia, que é a glicemia baixa, que também é um quadro crítico que quando leve pode ser tratado em casa com um pouquinho de açúcar, né, normal, mas quando muito grave, né, e com perda de consciência, convulsão, etc., tem que chamar o serviço de saúde urgentemente porque tem um risco de vida aí acontecendo. A prescrição de insulina para pessoas com DM1 que não produzem insulina precisa ter uma estratégia que envolva dois tipos de insulina, né, que a gente chama de basal bolus, numa estratégia de múltiplas doses de insulina por dia. Uma pausa nesse vídeo, vamos para um dicionário diabético antes da gente continuar, que vai ser importante. Basal é a dose de insulina intermediária ou lenta necessária para poder manter a normoglicemia em jejum. Bolus correção é a dose de insulina rápida ou ultra rápida necessária para a correção de hiperglicemia. Bolus refeição é a dose de insulina rápida ou ultra rápida necessária para metabolizar os carboidratos que serão consumidos em uma refeição. Pré-prandial é o que ocorre antes das refeições. Pós-prandial é o que ocorre depois das refeições. MDI são as múltiplas doses de insulina e SIC é o sistema de infusão contínua de insulina. Não sei falar SIC, eu não sei se é SIC, se é C, SI, CI, eu não sei.
SIC. Vou chamar de SIC. Entendeu tudo? Então vamos continuar. Atualmente, a gente tem no mercado brasileiro as insulinas humanas e os análogos de insulina, né? Mas qual que é a diferença entre eles? A insulina humana é uma insulina de origem humana, porém ela foi desenvolvida em um laboratório a partir da tecnologia de DNA recombinante. O análogo de insulina é uma insulina humana que foi modificada através de engenharia genética de forma proposital para poder alterar algumas características como absorção, tempo de ação, por exemplo. É bem complexo, mas eu posso trazer esse assunto de engenharia genética, DNA recombinante, etc., com mais detalhes em um outro vídeo para você, se você tiver interesse. Então é só pedir aí nos comentários se tem interesse, eu quero saber mais, que eu faça um vídeo para vocês. A decisão em relação a qual insulina o paciente vai usar, se vai ser humano, se vai ser análogo, é do médico, mas é importante saber que existem essas diferenças porque elas vão impactar totalmente na rotina da pessoa com diabetes, dependendo dessa decisão. Agora vamos para mais uma classificação, que é em relação ao tempo de ação dessas insulinas. A gente tem as basais, prandiais e pré-misturadas. Vamos para cada uma. As insulinas basais, elas podem ser insulina de ação lenta, ultralenta ou intermediárias, ou seja, que vão durar por várias horas no organismo, mantendo a glicemia estável, mesmo em jejum e durante o sono. Elas podem durar de 10 até 42 horas e é agora que você vai entender a diferença entre as humanas e as análogas. Nas basais, a gente tem a NPH, que é a mais famosa das lentas, por ser a mais antiga, tá? É uma insulina humana intermediária que começa a agir no organismo de 2 a 4 horas depois da aplicação. Ela tem um pico de ação, ou seja, ela fica mais intensa a sua ação entre 4 e 10 horas depois da aplicação e pode durar no organismo por até 18 horas. A gente tem também a Detemir, que é uma outra insulina de ação intermediária, só que com início de ação de 1 a 3 horas, pico de ação de 6 a 8 horas e uma duração total no organismo de até 22 horas. O pico de ação é complicado porque ele pode ser um causador de hipoglicemia, principalmente quando junta o pico de ação da insulina basal com o pico de ação da insulina bolus. Então, por isso, na hora da prescrição, definir os horários ali da aplicação, o médico precisa tomar bastante cuidado com isso, ok? Continuando as insulinas basais, a gente tem a glargina U100, que é um análogo de ação lenta, com início de ação de 2 a 4 horas, porém ela não tem pico de ação, o que ajuda a prevenir hipoglicemias e tem uma duração total no organismo por até 24 horas. Há poucos anos surgiram novos análogos de ação ultralenta, que são a glargina 300, a U300 e a Degludec. A glargina U300 tem um início de ação de 6 horas, não tem pico de ação e dura até 36 horas no organismo. Já a Degludec, começa a agir com 4 horas, sem pico de ação também, e pode durar até 42 horas. Entendeu por que a engenharia genética pode ajudar tanto na produção de insulinas? Agora vamos para as insulinas bolos, tá? Que são usadas em correções de hiperglicemia e também para as refeições, também chamadas de insulinas prandiais. Elas têm uma ação mais rápida quando comparadas com as insulinas basais, porque justamente elas precisam ser mais rápidas mesmo. A primeira delas é a insulina regular, chamada de insulina rápida, e é a primeira real, porque foi usada pela primeira vez em 1922 e era fabricada a partir de extratos de pâncreas de boi que eram purificados para poder ser aplicada. Mas foi só na década de 80 que começaram a usar a tecnologia de DNA recombinante para poder produzir a insulina humana em laboratório. A insulina regular tem início de ação de 30 a 60 minutos, pico de ação de 2 a 3 horas, e duração total de até 8 horas. Agora vamos aos análogos de insulina ultra rápida, que foram modificados para poder ficarem ainda melhores. A Asparte, Lispro e a Glulisina são semelhantes e têm um início de ação de 5 a 15 minutos, pico de ação de 30 minutos a 2 horas e duração de até 5 horas. A faixa de aspartate tem um tempo de ação de 2 a 5 minutos, pico de 1 a 3 horas e até 5 horas de duração. E a Afresa é a única insulina inalável análogo de ação ultra rápida que a gente tem no Brasil. Ela tem ação imediata, pico de ação de 10 a 20 minutos e pode durar até 2 horas no organismo. E por último, a gente tem as insulinas pré-misturadas, que são insulinas que são usadas no tratamento de algumas pessoas com diabetes tipo 2, como uma forma de ter menos aplicações de insulina durante o dia, já que ela mistura ali a rápida com a lenta na mesma insulina. No caso do diabetes tipo 1, o recomendado é de fato usar os dois tipos de insulina em múltiplas injeções diárias, chamadas de MDI,
ou apenas insulinas ultra rápidas com a infusão de insulina contínua ali, a famosa bomba de insulina, abreviada também de SIC. Em relação ao armazenamento das insulinas, preste atenção. Todas as insulinas lacradas, fechadas, devem ser armazenadas dentro da geladeira em uma temperatura estável. Não é no congelador, porque elas não podem ser congeladas, tá bom? É na geladeira mesmo, preferencialmente na região ali onde a gente guarda as saladas, dentro da geladeira. Não é aconselhado guardar na porta da geladeira por conta da mudança brusca de temperatura, tá? Podendo ali afetar a ação da insulina. Depois que abertas, estando em uso, as insulinas elas podem ficar em temperatura ambiente por até 30 graus, em média, ali por 30 dias. Na bula de cada uma tem o tempo certinho que elas podem ficar, tá? Dá uma olhadinha. As insulinas que estão em uso não precisam ficar na geladeira, mas em dias mais quentes, a gente pode usar uma bolsa térmica para poder armazenar elas dentro do armário, longe da luz, do calor, para poder transportar em dias de verão. Pode colocar um gelinho para manter a bolsa térmica fresca, mas não precisa ficar gelada, apenas fresca já é o suficiente. Quer uma dica de bolsa térmica bonita, de qualidade? Então eu vou te apresentar a loja Biabética, que é a minha loja, uma loja de acessórios para pessoas com diabetes. Tem bolsas térmicas feitas especialmente para armazenamento de insulina. Olha que coisa mais linda que é esse estojinho aqui, tá? Elas são lindas, tem diversos modelos e estampas diferentes e outros produtos também. Então eu vou deixar o link na descrição para você poder conferir. Gutinha, chegamos ao final do nosso conteúdo e eu quero agradecer a sua presença aqui no final desse vídeo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, tá? Que tenha te ajudado de alguma forma. E eu espero que você se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, tá? E deixe o seu like aqui embaixo pro YouTube poder entregar esse conteúdo pra mais pessoas que precisam desse conteúdo, ok? E por último, vem assistir comigo esse vídeo aqui sobre a história da descoberta da insulina. Ele ficou incrível, tá bom? Um beijo e até a próxima!